Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um bate-papo, né? Eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi essa experiência de tomar a decisão de sair do meu trabalho CLT para poder me dedicar 100% de forma integral à maternidade, à minha casa, à minha família e também ao meu novo trabalho como influenciadora aqui nas redes sociais, né? Que é algo que aconteceu e também foi um dos motivos para me impulsionar a tomar essa decisão. E assim, eu quero que você abra o seu coração para esse assunto, abra a sua mente. Às vezes você aí já tá no finalzinho da licença maternidade e tá pensando sobre esse assunto, ou você ainda tá com o bebê no forninho ou nos seus braços, recém-nascido, e já tá pensando sobre esse assunto. Eu quero compartilhar algo com vocês que abriu meu coração para esse assunto. Eu acredito que também vai esclarecer muitas coisas aí no seu interior, né? Que é algo que sempre ou vem para nos ajudar ou vem para nos atrapalhar, dependendo de qual pensamento está rodando aí na sua mente sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, isso é muito importante para que os meus conteúdos venham atingir outras mamães, então me ajuda aí, gente. Vai lá no meu Instagram, que é @moniquenicácio, por lá você vai ver mais o nosso dia a dia, a rotina do Miguel, as coisinhas aqui de casa, e a gente vai estar um pouquinho mais próxima, então não deixe de ir lá também. Tudo começou dia 14 de julho de 2017. Gente, essa data ficou marcada na minha vida porque foi quando eu entrei no mercado de trabalho. Sim, esse trabalho que eu deixei foi meu primeiro emprego. Eu entrei como jovem aprendiz e eu pude ver assim o agir de Deus para que eu pudesse entrar nessa empresa. Então, a decisão de sair não ia ser somente pelo que estava ao meu redor, mas principalmente pela vontade de Deus. Eu sempre falei para os meus amigos, para as minhas amigas, para os meus familiares, que foi o Senhor que me colocou naquela empresa, onde eu conto um testemunho aqui completo sobre esse assunto, porque agora já que encerrou o assunto, né, eu posso compartilhar ele completo aqui com vocês. Mas eu sempre falei, o Senhor me colocou nessa empresa, eu pude ver nitidamente Deus agindo nas promoções, né, quando eu subi de cargo, enfim. Então eu só saio da empresa quando Deus permitir, quando for da vontade de Deus, né? A vontade ela pode começar no meu coração, eu vou consultar o Senhor, eu vou buscar em Deus se é a vontade dele ou não, e se eu tiver um sim de Deus, a paz no meu coração, aí sim, senão eu não saio. Então essa decisão, ela literalmente começou assim. Eu já tava sentindo algo ali no meu coração sobre esse assunto e foi quando eu comecei a colocar em oração sobre isso, né? E às vezes você deve se perguntar, Monique, como Deus te respondeu? Você teve um direcionamento específico de alguém em profecia? Deus falou na palavra? Em sonho? Como que foi? Como você, né, já deve saber, ou caso você ainda não saiba, eu vou até te deixar aqui uma lição para a vida. Deus, ele fala de diversas formas conosco, seja através da palavra, seja através de um irmão que está sendo usado, uma irmã que está sendo usada para falar com você, seja através de sonho e principalmente também, né, uma das formas, gente, tem diversas, eu tô falando algumas, tem aquela confirmação na nossa alma, no espírito, né, que é uma confirmação vinda de Deus, do Espírito Santo de Deus em nossos corações. E você sente paz. E além de sentir uma paz, é como se de fato, a cada momento as coisas começassem a confirmar aquele desejo dentro do seu coração. Então comigo foi assim, começou ali dentro do meu coração, eu deixei pra pensar nesse assunto muito tarde. Já pense antes, já começa a colocar as coisas na ponta do lápis, já começa a anotar, refletir, colocar em oração, tá? Principalmente no comecinho. Eu sei que é tantas coisas para arrumar, para organizar, pensar no parto, organizar o quartinho do bebê, aí quando nasce é uma enxurrada de novidades, você vai passar pelo puerpério, são tantas coisas, mas não deixe para a última hora, tá bom? Porque talvez o cenário vai estar um pouco difícil para essa decisão, tá? Então já te deixo esse conselho maravilhoso, pense antes,
coloca na ponta do lápis, converse com seu marido. Eu tava realmente querendo retornar ao trabalho, vou ser muito sincera. Vida normal, vida que segue. Eu passei a minha licença maternidade toda me planejando para um retorno. E assim, antes de eu sair do meu trabalho, a gente estava em jornada híbrida, ou seja, a gente estava indo para o escritório, se eu não me engano, 2 vezes por semana. E o trabalho de distância, né, da minha casa são 2 horas de distância de transporte público. Por estar híbrido, 2 vezes ao escritório, o restante de home office, pra mim tava tudo bem, tudo ok. Então eu estava me planejando, me preparando mentalmente, como seriam as coisas. Comecei a conversar com a minha mãe com a possibilidade dela ficar com o Miguel. Então tava realmente me organizando para um retorno. De forma alguma eu queria sair do meu trabalho. Mas quando foi chegando mais próxima essa data, ali faltando 1 mês, exatos 1 mês para o meu retorno, eu comecei a sentir algo diferente. Começou a se tornar real. Só que algo fez esse sentimento que já estava sendo colocado pelo Senhor dentro do meu coração há um tempinho e eu não estava percebendo, foi impulsionado com uma outra questão. Eu fiquei sabendo, né, conversando com algumas colegas de trabalho, que a possibilidade de retorno ao presencial para 4 dias estava, assim, quase 100%. Ou seja, era uma decisão que sim, poderia acontecer, mas também que não. Então era algo realmente incerto. E eu comecei a me preocupar com muitas coisas, porque eu sempre quis amamentar até, né, pelo menos 1 ano ou 2, no mínimo até 1 aninho. E aí eu já comecei a colocar empecilhos de como eu vou amamentar, como eu vou tirar leite, ai meu Deus, e foram surgindo essas questões. Aí vem a distância, aí vem essa questão do voltar 4 dias presenciais, 5, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5, de 4 a 5 dias presencial, 2 horas de distância de trabalho, ai, nossa rotina vai ser corrida, só vou pegar o Miguel de noite, e essas coisas começaram a me trazer um medo, literalmente um medo. E esse medo me fez algo bom, que foi olhar para um campo onde eu ainda não tinha olhado, deixar o CLT. Então, de fato, eu comecei a colocar em oração esse assunto, comecei a ver vídeos de mulheres que passaram por essa experiência e é surreal o sentimento que eu senti de paz no meu coração com essa decisão, né? Tudo ao meu redor meio que ia com aquelas incertezas de será que vai dar certo? E aí Deus poderoso e bondoso colocou uma confirmação muito grande ao meu coração. E como eu já conheço essa confirmação de Deus, eu só confiei na palavra dele e fui manejando as coisas ao meu redor para que entendesse que sim, é possível. Então, com muito medo, né, eu voltei de fato da minha licença de maternidade, então eu cheguei a voltar, a retornar, eu anotei aqui porque senão eu esqueço as datas. Eu retornei pro meu trabalho dia 6 de março de 2024. Quando eu voltei, eu conversei com a minha líder, conversei com a líder da minha líder, né, porque a gente tem uma intimidade de conversa também. E aí essa conversa eu fui aberta com elas, eu falei, né, sobre como tá sendo as coisas, a rotina, e ela me ajudou muito na questão de deixar com que eu ficasse no presencial até eu me adaptar. Então eu ainda fui naquelas, eu ainda não tinha comentado com elas sobre, né, querer realmente sair. Então eu pude ter o contato em trabalhar de home office com o bebê, levando o meu filho para minha mãe. Então eu levava ele pra minha mãe, voltava, começava a trabalhar, mas alguma coisa ali ainda tava no meu coração. Olha, eu posso ser muito sincera aqui com vocês, eu vou abrir meu coração. Quando eu saía da minha casa, levava o Miguelzinho pra lá, tava de boa, era como eu queria e tal, mas lá no meu coração falava algo muito forte, uma felicidade, uma paz, um descanso de que eu teria que tomar aquela decisão mesmo, que tava tudo bem eu tomar essa decisão. Então eu comecei a conversar com a minha mãe muito direcionada por Deus, comecei a conversar com meu marido também, ele me dando direcionamentos da palavra sobre tudo que estava acontecendo nesse momento. Eu conversei sim com meu marido, a gente sentou, colocou na ponta do lápis as questões, e como meu marido sempre falou, é um sonho para ele
me ver me dedicando ainda mais à maternidade, à nossa família, à nossa casa. E ele, né, como homem do lar, indo lá atrás do sustento, enfim. E ele super me apoiou também nessa decisão. Confesso que ambos ficamos com muito medo da parte financeira, né? Porque uma coisa é a nossa vida com 2 salários, né? Eu tava na empresa 6 ou 7 anos. Comecei como jovem aprendiz, fiquei como auxiliar administrativo, depois como assistente administrativa e depois como assessora 1. Então eu fui subindo de cargo, teve aumento de salário, a gente ficou muito preocupado. Só que, de novo, Deus veio com uma confirmação e com uma paz dentro do meu coração de eu te sustento. Eu sustento a sua família, eu sustento vocês. Confiem em mim. Façam o que precisa ser feito e o básico, eu estou aqui. Então eu tive essa paz no meu coração de novo, uma paz muito forte, gente, uma confiança, uma garra, assim, sabe? Aquele medo foi perdido. Então sim, eu tomei a decisão de sair do CLT, eu conversei com a minha líder sobre essa decisão, eu fiquei com muito medo e assim, tudo contribuiu para o bem, tudo foi direcionado para que isso acontecesse. Inclusive na reunião com a minha líder, eu conversei com ela, né? A líder da minha líder. Quando eu tava conversando com ela, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, eu falei assim, tudo tá me levando pra essa decisão. Exatamente tudo. Inclusive, eu falei pra vocês que eu comecei a me dedicar mais com as coisas de influenciadora digital. Eu comecei a ter oportunidades de ganhar dinheiro fazendo publicidades aqui na internet. E eu lutei há anos por isso. Gente, eu tenho meu canal no YouTube desde 2013. Então, assim, são anos que eu tô tentando fazer as coisas fluírem. Inclusive, eu falei, gente, maternidade vai ser o último assunto, assim, que eu vou trazer. Se não der certo, eu acho que eu não vou mais fazer nada. Eu comigo mesma, né? Ai, meu Deus. Mas, enfim, eu vi a resposta de Deus novamente. Porque até esse mundo digital eu entreguei nas mãos de Deus, eu sempre fui muito fiel ao Senhor, né? Então eu pude ver de fato. E quando eu estava nessa reunião, eu falei, eu vou ser muito sincera, eu preciso simplesmente sair da empresa. Não é pelo que aconteceu, não é como estão as circunstâncias dentro da empresa, ou por causa somente de um retorno ao presencial, ou da distância, porque tudo se resolve, tudo se encaixa, mas é algo além. Chegou o meu tempo, né? Inclusive tem um versículo que fica em Eclesiastes 3, que fala assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí, né, ele continua falando sobre esse tempo. Há tempo para todas as coisas. E o melhor tempo para as nossas vidas é o tempo de Deus. E ali eu pude testificar que era sim a vontade de Deus, que meu ciclo se encerrasse na empresa que eu estava trabalhando. E esse tempo chegou, e quando chegou foi o momento de eu colher desses frutos, e eu pude viver de novo a presença de Deus nessa colheita da obediência. Então eu fui obediente ao plano e propósito de Deus desde a minha entrada na empresa até a minha saída, e sim, eu tenho colhido desses bons frutos. E aqui eu quero deixar pra você o quão é bom sermos obedientes a Deus. Eu não digo a respeito do que a gente vai receber com isso, porque isso são consequências de algo muito maior, que é amar a Deus incondicionalmente, a ponto de obedecê-lo, não importa em qual área seja, porque tem áreas que a gente quer negociar, tem áreas que a gente não quer dar o controle nas mãos de Deus, mas entregue a sua vida completamente, entregue todas as áreas da sua vida. E se você está preocupada sobre retornar ou não ao trabalho, eu vou te fazer uma pergunta que o Senhor me fez. Sério, essa pergunta o Senhor colocou no meu coração. Ele falou assim: Monique, o que você quer? O que você escolher, eu estarei com você. Onde você colocar as plantas do seu pé, eu estarei com você. O que você deseja? Então, nesse momento, eu falando com o Senhor, falei: Pai, eu realmente quero sair da empresa. E eu pude ver a bondade de Deus.
Mamãe, eu sei que esse momento pra você é um momento de muitas coisas passando pela cabeça, muitas coisas pra decidir, muitas coisas pra pensar, mas coloque em oração o desejo do seu coração. Como saber se essa coisa é certa ou não? Colocando em oração, colocando nas mãos de Deus, esperando dele um direcionamento, né? Conversando com seu marido a respeito desse seu desejo no coração, de como vão ser as coisas. Não é tudo pra sempre, você pode retornar assim ao seu trabalho, não se preocupe, não se preocupe. O que eu mais ficava era preocupada e com medo das coisas. Então, se você já tá com esse desejo no seu coração, se você vê que é possível essa circunstância, né, de deixar o CLT para se dedicar mais à maternidade, à sua família, você tá fazendo a melhor coisa, não precisa ficar com medo. Mulher que tá indo trabalhar, buscar o sustento também, junto com o marido, escolheu fazer isso, ela também é uma grande mulher. E você, mulher que decidiu ficar em casa para cuidar da sua família, para trabalhar para sua família, né? Porque também é um trabalho. Você também está fazendo certo. Qual é a diferença dessas duas mulheres? Quem é mais mulher? Quem é mais mãe? Não tem isso. Ambas são grandes mulheres, ambas são mulheres guerreiras, ambas são super mães. Ambas são mulheres que estão se dedicando para o melhor dos seus filhos e o melhor para a sua família. Então não tenha medo, não deixe que essas críticas ou esses comentários externos te coloquem para baixo ou ofusquem algo que às vezes o Senhor está colocando no seu coração, tá bom? Deus, Ele cuida de tudo. O Senhor, ele tá ali realmente para cuidar de nós de uma forma especial e gloriosa. Então eu estou aqui para te trazer esse encorajamento. Não tenha medo. Não deixe que comentários como: ah, mas não vai dar certo. Como que vocês vão sustentar a casa? Ah, não vai dar certo. Como que você vai ficar em casa o dia todo e não vai ajudar o seu marido? Mulheres cristãs. Eu vou repetir mulheres cristãs, porque talvez, né, não sei, surjam comentários aqui embaixo, nada a ver com o contexto que eu vou falar agora. Mulheres cristãs. Nós fomos chamadas para um ministério muito grande como cuidadoras do lar. Fomos chamadas sim para cuidar dos nossos filhos. Fomos chamadas sim para cuidar dos nossos maridos. Fomos chamadas sim para cuidar do nosso lar. O Senhor vê graça nisso. Se você acha que as pessoas não veem isso como bonito, como legal, ficar em casa, fica o dia inteiro sem fazer nada, tira isso da sua mente, tá bom? Porque o Senhor vê graça nisso, o Senhor, Ele vê isso como você sendo aquilo que você foi chamada para ser, uma mulher virtuosa, uma mulher idônea. Eu amo essa palavra na Bíblia, porque ela significa preparada para aquilo. Você foi chamada como mulher idônea pelo Senhor. Nós somos chamadas assim, o Senhor conhece o nosso potencial, independente de qual escolha você faça daqui pra frente, após a sua licença maternidade. Eu espero que esse conteúdo tenha alcançado o seu coração de uma maneira especial e gloriosa. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Caso você queira desabafar comigo, né, sobre esse processo, me chama lá no direct, lá no meu Instagram, que é @MoniqueNicas. Por lá a gente conversa melhor. Um grande beijo, fiquem todas com Deus e tchau, tchau, gente!